Colocando para gravar aqui, checando a qualidade, parece que tá tudo ok. Galera, trouxe o Kelvin. Kelvin é especialista em brand, é um rapaz que eu tive a oportunidade de conhecer lá em Bauru, tá? Meu conterrâneo agora, lá da mesma cidade, né? E ele tem uma história muito bacana, ele é um cara muito para cima, né? Quando eu cheguei na cidade, eu falei, preciso me conectar com as melhores pessoas e, e eu com certeza sou muito grato aí de ter conhecido o Kelvin. É um dos caras que me lembra o Diego de alguns anos atrás, sabe? Aquela cabeça fresca, cheia de ideia, botando para acontecer. Então a gente se conectou bastante por isso. Já saí com ele, já fiz vários stories, talvez vocês devem ter visto ele em algum momento aí nos meus stories. E ele vai trazer um conteúdo muito fera para vocês. Hoje eu vou ficar aqui, vou bater um papo junto com ele sobre isso. Mas o tema da nossa aula hoje, ele é sobre branding. Dois tipos de branding. O branding pessoal, como vocês como gestores podem fazer o próprio branding pessoal de vocês e conseguirem se destacar dos demais, tá? E como o seu cliente pode fazer branding e conseguir também se destacar dos demais. Então, o branding, na verdade, ele não atinge só empresas, ele também atinge como pessoa. Existe um branding pessoal, né? O simples fato da gente fazer, usar ferramentas que ninguém usa e conseguir explorar isso, já faz a gente ser diferente. Então, é esse papo que a gente vai ter agora aqui. Então, eu vou pedir para o Kelvin ativar o som aqui e aparecer aqui para a gente agora. Kelvin, tá aí? Câmbio. Boa noite, pessoal. Tudo bem, gestores? Obrigado pelo Beleza, espaço aí, Diego. Vocês estão me ouvindo bem? perfeitamente, cara. Estamos te ouvindo super bem. Bom, já dei uma introdução aqui do que vai rolar, né? Do que a gente vai fazer acontecer. Mas com certeza você vai conseguir explicar melhor para a galera um pouco de tudo aí sobre o brand, né? A gente teve uma aula aqui, a nossa primeira aula do começo do ano foi sobre alguns assuntos específicos, né? E a galera curtiu muito. Acho que essa nossa segunda aula foi sobre o plano de mídia, ou seja, o Legal. modo do gestor se apresentar que já faz ele se tornar diferente do mercado. E tudo isso faz com que a gente consiga se diferenciar e se destacar, fazendo a gente não ser mais um prestador de serviço ali, um gestor de tráfego, né? E sim um profissional qualificado para conseguir atender aquela empresa. Então, eu estou trabalhando muito forte nisso, mas essa aula ela vai ser o pilar principal para eles entenderem o poder do brand. Então, Kelvin, Muito se bom. apresenta, fala aí nome, idade, se você puder falar a idade, ninguém vai acreditar que Claro, você claro. tem só 40 anos, mas fala a sua idade também para a galera. E começa a falar um pouquinho do projeto do seu avô, a galera está Tá querendo bom. conhecer um pouco mais aí. Eu estou aqui ouvindo, daqui a pouco eu me intrometo aí, Show. vamos nessa. Show de bola. Gente, muito prazer. Meu nome é Kelvin, eu tenho 26 anos, sou precoce aí no empreendedorismo, comecei com os meus 19 anos, com essa mente aí, como o Diego falou, cheio de plano, cheio de coisa para fazer. Eu gosto muito de empreender. E uma das maneiras que eu mais me encontrei dentro do empreendedorismo, as ferramentas que eu encontrei para empreender e que eu agarrei assim como um pilar, foi o branding, né? É uma ferramenta que eu conheci e que eu me identifiquei muito e eu estou muito feliz de poder contribuir aqui com vocês, como profissionais, contar um pouquinho da minha história, das minhas experiências com branding, dos meus resultados e espero que essas histórias e fatos que aconteceram na minha vida sirvam de inspiração para vocês aí também. Quero que vocês consigam se espelhar bastante e aplicar branding, diferenciação, para vocês cada vez mais buscarem a autenticidade de vocês dentro dos próprios projetos, né? E agregar valor para a vida das pessoas aí, dos clientes de vocês. Show. Bom, como eu falei, né? O Diego comentou aí sobre o projeto do meu avô. Eu vou contextualizar um pouquinho vocês, tá? Eu sou formado em design, sempre tive a cabeça meio doida ali, pensando em coisas diferentes. E o mais legal é que é o seguinte, quando a gente fala de design, muitas pessoas pensam que design é somente algo visual, né? Mas vocês vão entender daqui para frente um pouquinho do conteúdo que eu separei, que design não é somente visual, design ele é função, tá? Então, olha só que interessante essa história. O meu avô tem 87 anos de idade, cara. E todos os domingos virou assim uma lei, né? Todo domingo de manhã eu vou tomar café lá na casa do meu avô
e a gente troca ideias sobre empresas, sobre empreendedorismo, a gente bate um papo sobre as coisas como eram antigamente, ele me conta como era antigamente e como são as coisas hoje, eu atualizo ele sobre as coisas que têm acontecido, principalmente sobre tecnologia, que uma vez ele chegou para mim e falou assim, o Kelvin, vem cá, eu vi na televisão que quem não aprende sobre o negócio da internet fica para trás. Eu não quero ficar para trás, não. E a gente começou a trocar ideia e tal. E quando chegou a pandemia, gente, o que aconteceu? Ele com seus 87 anos, trabalhando todos os dias. Ele acorda assim, 5 horas da manhã, prepara as coisas dele e vai para o centro da cidade vender caldo de cana e água de coco. E aquilo eu achava o máximo, né? Sempre encontrei no meu avô assim um motivo de inspiração, porque, 87 anos, cara, é difícil, cara, você tá ativo ali todos os dias, né? E então sempre tive ele como um modelo de inspiração. E chegou a pandemia, por ele ser grupo de risco, ele não pôde mais ir para o centro da cidade. Então você pensa, um senhor de 87 anos, preso em casa, sem nada para fazer, como estava sendo a rotina dele, né? E eu indo lá de domingo, tentando alegrar um pouquinho o dia deles ali, mas minha avó e meu avô, todos ali sem muito o que fazer em casa. E minha avó chegou e falou assim, ai meu Deus, eu não aguento mais esse velho, ele não tem mais nada para fazer, fica me enchendo o saco. Foi muito legal. E aí eu falei assim, vô, pensando assim até na sanidade mental do meu avô, né? Porque, cara, ele é muito assim para frente, muito para cima, e ele tava só assim, ó, comendo, dormindo. E a gente sabe que isso não é bom para quem é ativo, né? E eu falei assim, avô, seguinte, vamos abrir um delivery? Ele falou assim, o que é delivery? Eu falei assim, ó, seguinte, o senhor tem a Kombi aí que tá aí na garagem, tá parada. Eu vou criar uma página na internet para você. E aí a gente vai começar a postar algumas coisas na internet. E se tiver alguma venda, eu levo para você de moto, né? Eu levo lá e aí o senhor pelo menos ganha um dinheirinho, não deixa as coisas paradas. Nossa, cara, do nada, eu falei, não, com certeza, conta comigo, vamos fazer acontecer. E foi uma história muito legal porque é o seguinte, eu planejei tudo isso primeiro, né? Antes eu sempre tive a ideia de transformar o meu avô em uma marca, tá? E a pandemia foi a grande oportunidade onde eu pude colocar esse plano em ação. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar o branding dele, né? O que seria branding? Seria um processo de construção de marca. Eu não queria que o meu avô fosse mais um garapeiro na cidade. Eu não queria que ele fosse simplesmente um senhor de idade que vende garapa, pô, muito legal. Não, eu queria que ele fosse uma experiência. Eu queria que as pessoas olhassem para o meu avô, vissem que ele era realmente diferente e que ele era um cara de 87 anos, mas que estava ali buscando tecnologia, buscando melhorar, buscando dar essa volta por cima aí, Diegão. Aí, cara, criei as redes sociais dele e coloquei ele para criar conteúdo. O primeiro vídeo dele foi ele falando, e aí, pessoal, agora eu virei delivery, entra aqui na minha página que o motoqueiro vai levar. E o motoqueiro era eu, tá ligado? Vai entregar na sua casa e tal. E eu criei uma série de estratégias para criar a identidade do meu avô. A primeira coisa foi, além de fazer identidade visual, que muita gente confunde branding com identidade visual. Na verdade... Fazer um logotipo, né? Exatamente. E são coisas assim, que tem a ver, claro, mas assim, são coisas distintas. Branding, quando a gente fala, vem da palavra brand, que é marca em inglês, mas branding, ING, né, gerúndio, significa construção. Né? Então, o branding são vários elementos que compõem a construção de uma marca. E a identidade visual é um elemento que está ali dentro desse guarda-chuva do brand. E com o meu avô, eu planejei tudo, criei identidade visual, refizemos todas as embalagens. Para quem quiser dar uma olhada lá, você deixa o link aí, Diego, para o pessoal dar uma olhadinha no conteúdo. Eu vou colocar, enquanto você está explicando, eu vou compartilhar a Tá, minha tela 1 para tá, o pessoal conseguir entender o que você está falando, tá? tá, fechou. Legal. Então, e foi isso. Então a gente começou a criar alguns conteúdos para o meu avô e a galera foi pirando com aquele conteúdo, porque era um conteúdo completamente diferente, né? Então, assim, eu não queria transformar meu avô em mais um, como eu tinha comentado, né? Eu não queria transformar ele em um garapeiro. Eu queria mostrar que existia uma verdade por trás e que existia essa sensibilidade, né? Então, eu vim construindo o branding dele. Então, aí você vê que tem alguns posts estratégicos, né? Onde a gente consegue ver, claro, o produto, mas uma coisa que é principal, você não vai encontrar nenhum tipo de conteúdo falando compre caldo de cana agora. Você não vai Exato. encontrar conteúdo falando adquira já seu caldo de cana, levamos fresquinho na sua casa.
Não tem post de venda, não é aquela coisa maçante, sabe? Compre agora, vem, promoção, caldo de cana na sua casa. Nada, nada, nada. Porque essa é uma estratégia que eu adotei para o meu avô de trabalhar o branding com ele. E o que seria branding? Construção de marca, mas a estratégia é o seguinte: se a gente fosse falar sobre a diferença de marketing e branding, o marketing ele vai criar as estratégias com base no seu gosto ali e vai te oferecer. Então ele viu que você pesquisou no Google, você entrou ali sobre caldo de cana, ele vai começar a te mandar publicidade. Ele é um mecanismo de assistência, tá? O marketing é um mecanismo de assistência. E o branding é um mecanismo de atração, tá? Então eu trabalhei o meu avô como a figura principal, onde as pessoas pudessem olhar para ele, primeiramente se apaixonar por ele, mas ter o desejo de comprar dele, né? Então, fiz vários vídeos ensinando ele a mexer no WhatsApp, fiz vídeo dele olhando o Instagram e falando para a galera comprar, fiz vídeo dele dando dica para a galera usar o Instagram, Diego. É sensacional, cara, esse vídeo. Depois a gente pode dar uma olhada. Sim, vamos, a Então, gente vai passar por aqui, eu vou querer dar o play. Mas, tá. galera, olha isso aqui, ó. É um vídeo que dá vontade de você pedir agora o caldo de cana. Não é um vídeo que tá falando compre. Não tá falando nada para compre, mas vocês concordam comigo? Só de você olhar esse feed, só de você olhar essas imagens, você quer pedir na hora, entendeu? Com certeza. É isso que é a pegada, né? E teve uma coisa ali, tem aquela foto da costela, Diego. É algo que eu gosto de ensinar também sobre a tangibilização de conteúdo, né? O que tem a ver uma costela aí no meio de um caldo de cana? A gente ensinou, a gente pegou um chefe da região, a gente ensinou a como fazer um molho, né, para você acompanhar com a costela com caldo de cana, Ó, que né? Então, incrível. a gente filmou a Cirque, saiu na Globo também. Então, a gente foi aproveitando. Fizemos um ceviche com a polpa de coco, sabe? Então, a gente não fica só travado ali, compre caldo de cana, compre água de coco. Eu queria trazer realmente uma experiência. Uma coisa Perfeito. que é muito legal, Diego, que é uma estratégia que eu apliquei aí no meu avô, que deu muito certo, que foi o lance de você entregar mais do que o cliente espera, né? Que o pessoal fala que é o over delivery, né? Você entregar mais do que o cliente está esperando. Quando a pessoa compra o caldo de cana, ela quer comprar um caldo de cana gelado para se refrescar. Mas qual que é a ideia? Como eu tinha esse intuito de promover o meu avô, promover a figura dele como o fator principal do negócio, eu queria fazer com que as pessoas também sentissem esse sentimento que tem, né, de vô para neto e de neto para avô. Eu queria que as pessoas tivessem essa conexão. E meu avô, quando eu era pequeno, cara, ele cortava as canas assim para mim, sabe, para mim ficar chupando cana quando eu era criança. Então, Sim, quem compra hoje um caldo de cana, a gente, sem avisar, a gente entrega os pedacinhos de cana. Cara, tem gente que se emociona. Por exato. quê? Porque muita gente que passou por isso na infância, eu também tive esse Você pedaço da minha também chupava infância, cana. que tinha. Eu morei no Nordeste um tempo, cara, e assim, era Sei. muito comum a gente comprar isso já pronto, né, pra gente ficar chupando cana e tal. E é incrível, imagina você comprar cana e receber já os pedacinhos, isso é sensacional, cara. Sim, exatamente. Então, foram vários elementos. O pessoal falando, meu pai faz isso para mim. E, cara, isso cria uma memória afetiva tão forte, mas tão forte, que as pessoas vão lembrar do meu avô não pelo caldo de cana, mas pelo sentimento que provocou a hora que recebeu o produto em casa, sabe? Exato, exato. Então, o branding, ele tá bem dentro disso, Diego. Ele não vai pelo que você somente gosta, ele te atrai, sabe? Eu É uma trouxe uma coisa que... imagem, Kelvin, para É, exemplificar ainda mais o branding sim, para a galera. Vê se você legal. concorda também. Mas olha só, muita gente atrela o branding à identidade visual. Só que o Uhum, branding ele está nos elos fora disso, que é a qualidade, as perfeito. marcas associadas, a sua filosofia, o seu tom de Uhum. voz, os valores, a personalidade da marca. E não é simplesmente o logotipo que você usa que é o branding, né? Então, o branding Exatamente. ele tá, acho que na alma do negócio, né? Ele é o que, por que que aquele negócio existe? E eu pergunto muito isso para os meus clientes, né? Quando eu quero Sim, ouvir um pouco deles, eu falo: por que que o seu e-commerce nasceu? Por que que ele existe? sim. Você só foi mais um aventureiro a montar uma loja online ou existe um Uhum. porquê disso? E geralmente quando a pessoa para pensar, você ouve histórias lindas, cara, como não, Total. eu fiz o meu e-commerce porque eu não achava roupa para me vestir e criei ele porque eu quero ajudar pessoas igual eu. Então, ou seja, Isso é lindo, sempre cara. existe um propósito, sempre existe Uhum. algo ali por trás, mas não é explorado. Ou seja, nós Exatamente. temos os clientes que têm propostos valores dentro do negócio deles e não exploram isso.
O gestor não Exatamente. explora no anúncio porque não pergunta, e o próprio lojista não explora porque acha que aquilo não tem que ser explorado. Exatamente. E o mais legal, Diego, é que, por exemplo, os gestores poderiam adquirir esse conhecimento, e esse é o propósito dessa aula, para que, imagina só, o cara contrata o gestor para ter a performance. Tudo bem, ele vai fazer o trabalho dele, mas imagina o gestor poder entregar uma visão como essa, dele se preocupar com branding, poder extrair o que tem ali no centro, sabe? Essa essência da empresa. Meu, o cara vai simplesmente se apaixonar pelo gestor, Exato. E olha né? só, eles tiveram uma aula sobre um plano de mídia que é só o começo. Se todas as aulas daqui para frente que vocês pegarem, vocês adicionarem isso no plano de vocês para o cliente, vai fazer toda a diferença. Vai fazer vocês se tornarem ainda mais diferenciados do mercado do que todos os gestores aí que não estão preocupados com nada, querem só fazer o anúncio e tchau. Então Sim. prestem muita atenção no conteúdo que vai vir hoje aí, que a gente vai conseguir alinhar bem com vocês. Qual que é o vídeo dele ensinando o Instagram aqui? Ah, É vamos ver. esse, ó? Dicas para o Instagram de sucesso? Isso aí, cara. Eu vou dar o play, vamos ver se vocês têm um áudio aí, peraí. Tá com áudio? Não, Não? só Peraí se estiver então. baixinho. Não, é só eu pausar o compartilhamento e compartilhar de novo. Tá, Tem um tá. esqueminha que você compartilha com som. Tô ficando fera no Zoom aqui, ó. Pronto. Vamos ver. Vamos lá então. Ajustem um volume aí, vamos nessa. Fala pessoal do Instagram, eu vou dar 5 dicas para ter um Instagram com sucesso. O pessoal manda muita mensagem do Instagram para mim. Qual é o diferencial que eu tenho? Qual é essa dica? Então resolvi gravar esse vídeo para ensinar vocês também. Como é que é? Aqui, né, a primeira dica, você tem que saber o que você tem que falar. É. Né, sobre o que é o seu negócio. Eita, o negócio é complicado, hein? Difícil? Vamos procurar outra aí. A primeira dica do sucesso é saber o que vai falar. Não adianta você ficar com blá, 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 que não vai resolver o assunto, não. Tem que ser direto. A segunda dica do processo é gravar, postar 3 vezes por semana, no mínimo. Não adianta postar uma vez, depois demorar. É ter a constância. Porque se você não for muito volúvel, você não vai conseguir nada. Então tem que persistir, tem que mandar a bala, e sempre. Eu na minha vida, eu sempre batalhei para dar certo. Senão, não tinha jeito. A quarta dica é você ter uma história para contar. Hoje as pessoas conectam com a história. Não adianta vir com papinho furado, tem que ter profundidade. A quinta dica para finalizar são paletas de cores. Seu vídeo tem que ser bonito, harmônico, dá vontade de ficar olhando. Não aquele mundo de bagunça, muita informação jogada. Tem que ser estético, bem feito. Beleza? Se você gostou da minha dica, siga a dica do meu neto, que ele vai dar muita orientação para você. Porque o trabalho que está fazendo com o senhor bacana é fora de série. Sensacional, galera. Olha, se você vê os comentários dos gestores enquanto a gente está começando a aula, né, a galera tá aplaudindo aqui, mas é isso, cara. Essa conexão que gerou é o que o branding faz, né, cara? Dá para você perceber que é muito mais. Gente, não parece que a gente está vendo um Instagram de venda de caldo de cana aqui, entendeu? Então, isso que a gente for bater o papo a partir de agora, ele está muito diferente de, por exemplo, da gente criar qualquer tipo de conteúdo, etc, né? O Kelvin vai explorar um pouco mais sobre isso agora, mas é gerar essa emoção, gerar essa conexão e falar, caraca, isso é uma marca, entendeu? E a gente conseguir transformar o nosso cliente nisso também, né? A Denise me perguntou, fez uma pergunta bem interessante, ela falou assim, Diego, qual que é o seu propósito? Foi muito difícil, Denise, eu encontrar o meu propósito, né? Até encontrar o meu propósito, porque o propósito tem que estar alinhado com várias coisas. Não adianta você ter um propósito que não está alinhado com várias coisas. Hoje, o meu propósito, ele se une em ajudar a ensinar as pessoas e ensinar e ajudar elas a transformarem as vidas dela com o meu conhecimento, que é tentar ajudá-las com o tráfego pago, com o marketing digital. Só que para eu chegar até aqui, eu pastei muito, entendeu? Eu bati muita cabeça,
por muitos anos eu fiquei sem imaginar o porquê que eu existia. Tipo, cara, né, até a gente achar o nosso porquê. Depois que a gente acha essa linha de propósito, meu amigo, as coisas acontecem de uma maneira incrível, entendeu? Então, eu acredito que hoje é muito mais isso, né? Tentar conseguir ajudar o máximo de pessoas possíveis e ajudar elas a mudarem de vida, como eu mudei a minha, usando marketing, ajudando pessoas, mas da forma correta, da forma mais concisa possível, você se dedicar a se doar para o projeto de alguém. Kelvin, sensacional Sim. o Instagram. Legal, cara. Pode continuar aí as considerações e a gente vai discutindo aí Legal. mais coisas ao longo da aula. Tá, fechou, cara. Esse trabalho do senhor bacana para mim, assim, foi todo esse conhecimento e essa liberdade que eu tinha de poder construir algo para o meu avô. Eu queria realmente que, não é só vender caldo de cana, eu queria realmente passar uma mensagem, né? E além de passar essa mensagem da história do meu avô e dessa relação que a gente tem, mas para servir realmente de exemplo de uma construção de um produto tão simples, Diego, tão simples e que pode ser sensacional, sabe? Então, a primeira crença que eu já quebro aqui com um machado no meio é de que as pessoas pensam assim, mas para mim fazer uma coisa diferente, eu tenho que inovar, tenho que criar um negócio que nunca ninguém fez. E é mentira. Isso é uma crença que a gente coloca na nossa cabeça para realmente não avançar. E com o caldo de cana foi esse exemplo, sabe? Eu acho que se você vende palito de dente ou se vende torresmo, é possível você se diferenciar. Agora, você precisa ter o conhecimento de branding, que é o quê? Você saber construir marca. E saber construir marca é você identificar a essência daquele negócio, a verdade que tem por trás de cada negócio, e você comunicar isso de uma forma leve. Não precisa ser nada muito, muito complexo, sabe? Então, são vídeos do meu avô, porque eu sabia que a essência do negócio não era caldo de cana, era mostrar o vô lá, seguindo o dia a dia dele. Né? E tudo que você fez, você tinha na mão, né, Kelvin? Não era uma coisa surreal, que você teve que ir atrás de um recurso específico. Não, cara, são coisas que você tinha na mão, você só aprimorou aquilo para você conseguir trabalhar melhor a marca. 90% dos vídeos que eu gravei foi com o meu celular, editei no celular, então, assim, são coisas que tá à sua disposição, né? A gente tem celular aí hoje em dia que, faz tudo. E aí a gente fica colocando, preciso contratar uma agência, preciso fazer tal coisa. Cara, dá para você se virar muito bem. Só basta realmente você querer construir. E eu gosto de falar, quando eu falo de brand, eu gosto de falar de construção, porque é basicamente isso mesmo. As pessoas não imaginam que o branding, elas pensam que o brand é construído um dia para a noite, ou então fazer uma identidade visual e tá tudo pronto. Cara, é um processo de construção. Para construir, você sabe, precisa do terreno, você precisa do projeto, você precisa do material, você precisa de pessoas ali para erguer a casa para você. Né? Se a gente for falar de identidade visual é o projeto que o arquiteto faz. Se você deixar ela ali na grama, a casa não vai subir. Não vai. Então é um processo de construção. Exatamente, e alcançar pessoas. Tem algumas perguntas bem interessantes sobre o projeto do seu avô. E assim Legal, que a gente responder, aí a gente segue para o primeiro tópico da nossa aula, que é como criar um branding pessoal primeiro. Vamos falar primeiro do gestor, como ele pode se diferenciar. Bom, Kelvin, a estratégia utilizada desde o início foi branding? Você distribuiu conteúdo com tráfego pago? Quanto tempo demorou para acontecer as primeiras vendas? Foi a primeira pergunta. É do Guilherme essa pergunta. Tá, vamos lá. Guilherme, eu não investi R$1 ainda no Instagram do meu avô, cara. Ainda não investi R$1. Tudo foi realmente orgânico. O meu gerenciador lá tá em branco, tá novinho em folha. Então, é algo que eu ainda pretendo trabalhar. Por que eu não fiz patrocinado ainda e tudo, né? Porque, assim, a gente chegou num determinado ponto que quando eu comecei a fazer as publicações e utilizar o meu avô ali dentro das publicações do Instagram dele, a estratégia foi de colocar esse produto, fazer as entregas primeiro para blogueiras aqui da região. Né? Então, eu coloquei, acho que tinham 5, 6 posts do meu avô falando do delivery, falando do caldo de cana, do serviço, e já coloquei na mão de blogueiras. E essas blogueiras, quando elas postaram e viram que era um senhor de 87 anos no Instagram, cara, elas deram maior moral, né? Porque era algo diferenciado. E com isso a gente teve as primeiras vendas. Né? E com base nisso, qual que era a minha estratégia? Eu criei tipo uma filipetinha, assim, sabe, um flyer, onde eu contava de forma apelativa ali, apelativa no sentido, assim, de contar realmente a história do meu avô e que todo esse projeto era uma homenagem, né?
para mostrar que era possível se diferenciar, que era possível se reinventar no tempo de pandemia. Então, assim, eu fui intencional desde a hora que eu entrei na casa do meu avô, assim, para poder criar esse projeto, eu fui intencional. Eu falei, cara, eu quero que as pessoas coloquem nos stories. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar pedindo? Não, eu vou fazer as pessoas criarem essa experiência de hora que chega o caldo de cana gelado, chega o pedacinho da cana e chega um flyer contando a história do meu avô, meu, com certeza todo mundo iria postar. E Perfeito. assim, o mais interessante, Diego, é que o meu avô, cara, ele vendia assim, lá no centro da cidade, ele tem a Kombi, não tinha identidade visual, não tinha nada, ele só era mais um senhorzinho. Ele vendia assim, vou falar em valores, assim, ele vendia média de R$ 30, R$ 40 por dia, né? Depois que a gente fez esse trabalho, questão de um mês e meio, mandando para as blogueiras e postando no Instagram, ele aumentou o faturamento em 1.200%, cara. Meu Deus. Eu me assustei, porque eu realmente criei a página para ser um ganha-pão dele, mas eu não imaginava que ia criar tanta conexão assim, né? Então, assim, Sensacional. virou uma chave, eu comecei a entregar, eu estava entregando as primeiras entregas, eu tinha tempinho, meia hora por dia, corria ali, entregava. Aí a gente já tinha, não dava mais tempo, eu ficava até 8 horas da noite entregando. E aí veio mídia, né, cara? Quando você faz branding, você é diferente, então isso atrai. Veio mídia da cidade, veio o repórter. Meu avô falou, o gafanhoto ali, era um drone filmando ele, sabe? Então, tipo, coisas muito legais, né? E, cara, o vô dele é desse jeito mesmo, é brincalhão. Um dia eu tava do lado do Kelvin, o Kelvin ligou pro vô dele, eu acho que o vô dele ligou, ele ligou, não lembro. Aí ele falou, vô, fala aí como é que é ser milionário. Aí o vô dele já rachava o bico, ele é muito figura, cara. Eu acho que, olha só o quanto o branding pode trazer para o negócio, né? Agora, antes da gente finalizar o assunto de fato do teu avô, fala aí até Tá, onde vocês chegaram com o projeto do seu avô sem gastar em anúncios. Qual é o ápice aí que a tá, gente pode esperar do senhor bacana? O que aconteceu no projeto que vai ser o tá. case do Vai ser Brasil? o rolê, beleza. Bom, então, para finalizar, para falar desse lance do meu avô, aconteceu um negócio que aí entra um pouquinho também de crença junto, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito desse lance de quando você faz algo para alguém, isso retorna para você, né? Então, eu gosto muito de falar sobre isso. E realmente, o projeto que eu criei para o meu avô foi para ajudar ele financeiramente e também mentalmente, né? Para não deixar que ele ficasse muito doido lá na casa sem nada para fazer. O projeto era para realmente ajudar. E aí foi tomando forma, as pessoas foram postando, a gente ganhou tipo 4 mil seguidores muito rápido, e a gente foi produzindo conteúdo, eu fui aplicando conteúdo e foi embora, e foi muito legal, blogueiro postando, e páginas de branding postando referência, gente, olha que case, foi ganhando seguidores, etc. Teve um dia que eu estava em casa, Diego, e aí, meu, posta qualquer coisa, bomba lá, tem muitas curtidas, comentários e tal. E aí eu recebi, sabe quando fica ali no íconezinho de quando a pessoa não te segue, notificação, né? E aí eu recebi uma pessoa ali e tal, cliquei para ver o que que era, e ela falou assim, oi Kelvin, tudo bem? Meu nome é Isabela, eu trabalho com captação de interessados para poder participar do programa do Luciano Huck. E agora que eu comecei a ler aquilo, eu comecei a tremer inteiro, né? Eu falei, não, tô acreditando que é verdade isso aqui Essas deve ser solicitações mentira. aqui, ó, que fica ali no cantinho, ó, tá vendo? Isso, essas daí. O Diego deve ter 7 mil aí. Tem mais de 100. Depois eu vou responder um a um. Mas e aí? Como é que foi? Cara, o pessoal do Luciano Huck entrou em contato com a gente, porque disseram que viram num noticiário, algum lugar que a gente saiu, que eu nem sabia onde era, que falaram do nosso perfil, e que gostaria de fazer o convite para a gente poder ir no palco do Caldeirão do Huck, poder contar a nossa história e participar de um programa onde a gente poderia ganhar dinheiro para realizar algum sonho do meu avô, né? Na hora, cara, minha espinha assim, ó, gelou, eu comecei a chorar, eu falei, mano, não tô acreditando, que da hora isso e tal. Mas na hora já veio um insight para mim, cara. Porque se eu tivesse posicionado meu avô como um mero vendedor de caldo de cana, nada disso teria acontecido. Se eu não tivesse aplicado todo esse conhecimento, e eu não estou falando isso para me gabar, não, mas eu estou falando assim, a forma de apresentar diferente não teria gerado comoção, não teria gerado esse processo de identificação e carinho pelo meu avô. Então, eu posso dizer, eu posso afirmar que o branding foi a ferramenta que me levou até o Luciano Huck. Então, assim, eles entraram em contato com a gente,
fomos até São Paulo, gravamos com o Luciano Huck. Cara, assim, as coisas vão acontecer nesse mês assim, de maneira surreal. E eu estou aqui contando toda essa experiência para vocês, não é porque eu sou um guru que quero vender curso, que quero trazer, gente, investe, não sei o quê, fature 10 milhões. Cara, eu tô colocando para vocês tudo que tem acontecido por causa do branding, né? Então, assim, eu acho que eu sou uma prova viva para vocês de que é possível se diferenciar, é possível ser uma ferramenta, sendo estratégico, obviamente, para você chegar muito mais longe do que você pode imaginar. E aí a gente vai sair agora, Diego, dia 27 de fevereiro, convido todos os gestores aí de assistir a gente lá no palco, que vai ser muito, muito surreal aí o que vai acontecer Show. com a gente. Será que seu avô vai vender caldo de cana depois dessa ou não? Vai até Cara, acho que exportar. vai vender até curso. Certeza. Maravilha. Então, olha só, ele deu um exemplo dele, pessoal, de como o branding pode ajudar um projeto, e vocês viram desde o começo até o final, até onde pode chegar. Agora a gente vai falar um pouquinho, pessoal, espero que vocês estejam curtindo já, eu tenho dado algum insight para vocês até agora nesse momento. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre branding pessoal, a importância do gestor trabalhar isso, né, na imagem dele, né? Só para você Sim. ter uma ideia, Kelvin, nós tivemos uma aula aí passada que falava sobre uma apresentação diferenciada do mercado que ninguém tinha e como que a gente poderia fazer aquilo acontecer, né? Eu deixei bem claro isso para os gestores. Tudo isso são recursos e ferramentas que podem fazer um gestor se diferenciar. Mas se você hoje fosse um gestor, vivesse de gestão de tráfego e precisasse trabalhar o teu branding, como que você faria isso? Por onde você começa? Explica um pouquinho para a galera aqui, para eles entenderem um pouco sobre a tua visão. Não, legal. Eu faria o seguinte, se eu fosse um gestor hoje, né, como que eu iria me posicionar? Primeiramente, iria trabalhar o meu Instagram, né, ponto. Acho que seria a principal ferramenta, por enquanto, para trabalhar o meu posicionamento. Iria olhar os players do mercado, quem são os grandes players, tudo que eles fazem, né, eu pensaria em fazer diferente. Então, na verdade, eu me posicionaria, entenderia todas as estratégias que eles estão fazendo, né? Pegaria, claro, algumas ideias de referência, mas como eu me apresentaria no Instagram? Eu focaria em um nicho, tá? Porque eu acho que a gestão ela é um nicho muito aberto, então eu focaria em um nicho e me posicionaria como uma autoridade nesse nicho. O que é me tornar uma autoridade? Eu focaria bastante em criar conteúdo nas redes sociais, ou seja, vídeo estaria aparecendo bastante, assim como eu faço com o meu avô, mostro que tem ele ali aparecendo, mostro que é o meu avô de verdade, então eu me mostraria como uma autoridade, tá? Estudaria sobre as ferramentas do Instagram, eu imagino que todos vocês devam conhecer bastante essa questão das ferramentas, principalmente as métricas, né? E criaria conteúdos, Diego, relacionados a topo de funil, meio de funil e fundo de funil. O que seria isso? Tá? Topo de funil. Tiraria as principais dúvidas que as pessoas têm sobre o tráfego pago. Tá? Então, criaria aquelas publicações, principalmente Reels, enfim, carrossel, tirando dúvida que todo mundo tem. Tá? Então, vou começar a trabalhar, gerar esses videozinhos legais que viralizam, vou procurar encontrar conteúdos que sejam bem compartilháveis, tá? Onde eu vou conseguir trazer muita gente nova. Então, como é topo de funil, então eu não vou filtrar tanto, né? Eu vou começar a trazer muita gente nova pro perfil. É um conteúdo mais aberto, né? Mais aberto, Diego. No meio do funil, eu vou trabalhar relacionamento, tá? Então, se eu tenho uma base, como por exemplo você hoje, Diego, você tem uma base já de pessoas que te seguem, e ali eu vou ter um relacionamento, eu vou ter uma troca, ali eu vou falar sobre conteúdos mais densos, conteúdos ensinando como que eu fiz uma campanha XXX, né? Vou trazer esse conteúdo, esse relacionamento. E o fundo de funil, eu vou trabalhar o post de venda, né? Onde eu vou me vender, vou falar o resultado que eu tive de um cliente de e-commerce X que faturou de R$300 a R$10.000, sabe? Então, vou fazer posts intencionais de venda. Então, assim, para pontuar, para ficar tudo muito mais claro, usaria o Instagram como minha principal fonte de produção de conteúdo, trabalharia conteúdos estratégicos para atrair pessoas, para reter pessoas e para vender para essas pessoas, e aí essas pessoas a gente poderia falar, por exemplo, o meu nicho, quero vender estilo de vida de gestor. Então, vou falar com esse público. Ou então, vou trabalhar com e-commerce de óculos.
ou então vou trabalhar com e-commerce para a área pet. Então, sempre trazendo esse conteúdo fechado. O segundo ponto que eu iria trabalhar para me diferenciar, e uma coisa que eu vejo que tem bastante defasagem, é o próprio visual da minha página. Por que, Diego, visual? Eu tenho prova do senhor bacana. Por que as pessoas seguem o senhor bacana? Porque é um senhor de idade? Não, porque o perfil chama atenção. Existe uma paleta de cor que está aplicada ali, existe clareza, minimalismo aplicado. Então é um perfil harmônico, né? Quando a pessoa clica ali para me seguir, ela quer saber mais de mim. E é onde ela entra para o meu meio de funil, e onde eu vou criando esse conteúdo com ela. Então, investir no design, principalmente. Se eu for trabalhar com informação, clareza de informação, nada de ficar postando foto e cada hora com uma cor. Primeiro eu posto vermelho, porque vermelho eu ouvi falar que chama atenção, e vai lá e põe uma fonte, depois vem com laranja, depois vem colocando outras fontes completamente diferentes, aí você vê aquela salada de fruta, né? Quando a pessoa entra no meu perfil, ela se assusta, fala, credo, o que é isso? O Instagram é uma ferramenta muito visual, né? Sim. Então, a gente tem que trabalhar esse linguajar aí. Então, eu focaria nesses tópicos, Diego. Principalmente, sempre me mostrar, sempre aparecer, não só ficar escrevendo postagens, mas mostrar que eu estou ali por trás, mostrar que eu sou autoridade, mostrar os meus resultados e trabalhar esse conteúdo estratégico e o meu visual, né, para que as pessoas possam se sentir atraídas. E, claro, ela vê que tem uma qualidade de foto diferenciada, logo ela vai associar conteúdo de valor, de qualidade, e que o meu conteúdo também é bom. Então, você falou pontos muito que eu acredito, que é o seguinte. Primeiro, que eu vi a galera elogiando a qualidade do vídeo do seu avô. E, pessoal, a qualidade do conteúdo que você faz, ela está relacionada com a percepção de qualidade do teu serviço. Ou seja, sim, se você posta um vídeo todo embaçado, com áudio ruim, provavelmente a pessoa vai ligar a sua... Eu tenho isso para mim. Eu já parei de assistir vários vídeos porque não estava com qualidade legal. E a gente relaciona... Se já aconteceu isso com vocês, comentem aí. Você relaciona a qualidade da pessoa ou daquilo, do conteúdo que vai vir, pela qualidade do conteúdo que foi produzido, entendeu? Então você fala, nossa, se o vídeo está ruim assim, o conteúdo não é tão bom. Então, olha a importância desse trabalho que ele está falando. Outra coisa que ele falou que é muito importante, o funil, né? Sabe qual é o erro de muito gestor ainda, Kelvin? Ficar falando termos técnicos e fazendo conteúdos para atrair gestores e não clientes, né? Eles colocam... muitos gestores ainda fazem isso, né? Então, querem explicar o que é uma atribuição, um lookalike e tal. Tudo bem, eu acho que é legal você tentar mostrar Depende isso. Da estratégia, né? Depende da sua estratégia. Mas, às vezes, você está atraindo mais profissionais do que clientes, né? O cliente, ele quer saber como ele vai vender mais. Qual a estratégia que você pode dar para ele gratuitamente que pode ajudar ele a vender mais. Então, são pequenos pontos que podem mudar totalmente o caminho do conteúdo. Inclusive, até uma história bem importante, o gestor de performance, ele nasceu disso, tá? Eu estava analisando a minha rede social e percebi que tinha muita gente que me seguia e já comprava uma mentoria Flix e já me acompanhava pelo fato de eu falar de lojas virtual, de e-commerce. E aí um dia eu coloquei uma caixinha de pergunta e escrevi, que diabo você é? Porque se eu tenho tantos seguidores e poucos só que compraram alguma coisa ou falam de loja virtual, o que vocês outros são, né? E aí o pessoal começou a se identificar. Eu sou gestor de tráfego, eu te sigo porque eu faço campanha para os outros. Eu nunca imaginei que tinha esse tipo de perfil dentro do meu Instagram. Foi aí que eu falei, não tenho nada para esse público e preciso criar algo tão bom quanto que o mercado tem e fazer algo bem completo, entendeu? Tanto que foi até muita gente me achou meio maluco, cara. Mas como assim, Diego? Você vai posicionar o teu preço mais caro do que o curso do cara que é mais conhecido no tráfego pago, cara. O cara tem uma comunidade de 20 mil pessoas, aí você vai criar uma comunidade do zero com uma pessoa e vai cobrar muito mais caro que ele. Qual o sentido disso, né, cara? Eu falei, cara, eu acredito no conteúdo que vai ser produzido e aonde eu quero chegar. Então, foi assim que começou, entendeu? Ainda não tá uma coisa que eu faria, perfeito, Diego, né? Sim. Uma coisa que eu faria que pode servir de insight para a galera, eu faria isso, tá? Eu pegaria, por exemplo, acho que todo mundo aqui deve ter, no bairro deve ter uma barbearia ou algum tipo de negócio que é pequeno. Eu entraria em contato com esse cara e registraria esse momento de contato com ele,
mostrar esse trabalho. Ó, eu vou aumentar a sua venda em XXX, você topa fazer esse teste comigo? Gratuito, não vai pagar nada, só vai pagar o valor do tráfego. Eu imagino que você vai gastar, sei lá, R$ 200. Você topa esse desafio? Ah, topa esse desafio, fechou. E aí faria um vídeo ali mostrando, ó, então a gente começou a Exato. campanha, escolhi isso aqui, e aí mostra o resultado no final. Olha, cara, eu ganhei 12 clientes novos, que é isso, cara? Que mundo é esse? Exato. Às vezes Se a minha nem estratégia falar pro fosse... cara gastar, você tira 200 pila do teu Ou bolso às tira do vezes, bolso, e para exatamente. você mostrar que você confia no teu trabalho, entendeu? Faz um Sim. conteúdo indo ali no salão, falando, ó, deixa eu te mostrar, né? Ele deu o exemplo de salão, mas você pode ir no corretor que está ali na esquina e fazer aquela campanha que a gente aprendeu na última aula de geração de lead, qualquer coisa. E provar esse conteúdo e mostrar que você é bom, mostrar que você sabe o que está fazendo, acabou, né? E tem É gestor aquele aqui, lance. Kelvin, que coloca depoimento de cliente no Instagram. O cliente falando, cara, fazendo um vídeo. Olha, quando eu fechei com o André, Legal. eu faturava X. É o André Zucati, eu não sei se ele está aqui, mas eu vi esse conteúdo no Instagram dele. E hoje eu estou faturando Y. O André é muito fera mesmo no que faz. Cara, olha que foda isso, entendeu? Acabou. Eu acho legal, porque assim, é uma coisa você chegar para uma loja de roupa, por exemplo, que só posta foto no manequim. Cara, que processo de identificação que eu vou gerar? Como que eu vou ver? Cara, eu não sou o corpo de manequim, sabe? Então, da mesma forma, o produto que vocês vendem é um produto técnico. Desmistifica isso, traz isso para a realidade, joga isso na rua. Como é que é o seu produto andando na rua, sabe? Então, Uhum. eu criaria bastante conteúdo assim, porque eu acho que, nossa, aí vão começar a falar de você, da mesma forma como começaram a falar do meu avô. Nossa, aquele cara transforma qualquer coisa em dinheiro, sabe? Exato. Então, eu acho que eu teria esse insight aí de produzir conteúdos Animal, bem... acho que esse foi um insight pilar aqui da nossa aula até agora. Não eu sei se os acho. gestores curtiram aí, comentem no chat. Mas eu acho que esse lance de você ir pegar alguém que está precisando de uma ajuda, que precisa daquele input, fazer esse... Eu Uhum. vou me comprometer a fazer isso, tá? Eu já sei até em que barbearia eu vou. Tem uma barbearia que eu tô Boa. indo em Bauru, perto de casa, e sempre que eu vou cortar lá o cabelo e tudo, eles me falam de marketing. Inclusive, eles tinham alguns livros de algumas pessoas que eu conheço pessoalmente, e eu levei mais livros para eles assinados por as pessoas que fizeram o livro. Eles ficaram loucos, cara. Então, fiquei Uau. amigo deles, né? E ele sempre me pergunta, pô, cara, eu queria muito fazer o Google e tal. Eu falei, cara, ainda você não está no momento de contratar um gestor, porque você está começando agora o teu business, é um custo e tal. Vamos conversando. E agora você me deu um insight que eu acho que vai ser muito legal. Eu vou lá, eu mesmo, vou fazer os anúncios para ele, vou botar a grana do meu bolso para ele ver que funciona e vou compartilhar isso no meu Instagram. Espero que os gestores também façam essa estratégia, porque isso dá credibilidade. Você não precisa fazer Total. necessariamente desse jeito que a gente está falando, mas isso são conteúdos que vão fazer essa humanização e essa transformação Atração, né? de atração de pessoas de uma maneira totalmente diferente. Não é mais do Sim. mesmo ali, entendeu? Sim, exatamente. Não, show de bola. Eu acho que é por aí mesmo. E aí, se você topar, se for, é em Bauru, né, que você vai fazer, não é no México, não, né? Cara, eu Aí, tô confiante que eu vou voltar semana que vem para casa, velho. tá. Então a gente faz o seguinte, ó, para servir de modelo para os gestores, a gente vai lá, eu gravo esse vídeo com você, tá? Boa. E mostro um Olha, formatinho como eles podem replicar isso. A gente cria um template de vídeo para eles replicarem. Pode fechou. ser? Fechou. Demorou. Vamos fazer então junto. Maravilha. Obrigado aí pela disposição. Fechou. Se qualquer coisa, se eu não conseguir voltar, eu faço no México. Não posso sair do quarto, pô. Eu vou fazer brand aonde aqui? Cara, é Mas eu, verdade. mas eu vou, vamos fazer isso junto, tá? Cara, então olha só a quantidade de opções e ideias que dá para vocês como gestores fazerem quando o assunto é trabalhar branding, quando o assunto é trabalhar um conteúdo diferente. A minha virada de chave no Instagram foi colocar a cara no Instagram, começar a postar e mostrar o meu rosto. Eu vou tentar achar até o final da aula o meu primeiro stories que eu botei o rosto no Instagram. Eu era bem gordinho, então meu rosto quase preenchia a tela inteira, mas o que importa é que mostra que a gente começou alguma coisa, entendeu? E isso foi a grande virada de chave que eu fiz no meu Instagram. Quando eu comecei a colocar o rosto, falar, mostrar que eu estava indo fazer uma palestra ou dar uma aula, e a galera começou a se conectar e eu comecei a ganhar autoridade. Então, houve esse trabalho aí, né? Hoje meu Instagram talvez não é o melhor exemplo, tem muito que melhorar, mas todo mundo que me segue sabe, eu mesclo família, coloco um pouco disso tudo, né? Faço esse mix, porque isso é muito importante, isso conecta muito as pessoas. Tem gente Diego, que e me tem segue e até... fala, cadê o cachorrinho? Faz tempo que você não mostra ele, entendeu?
Boa. Tem até uma pergunta aqui da 4M Marketing, falando assim, ó, entre trabalhar em uma marca ou um perfil pessoal na área de gestão de tráfego, o que você indicaria? Eu acho que a gente está bem dentro dessa pergunta. O que, no caso, eu acho que seria interessante, até respondendo ela, se o seu estilo de vida, se o seu lifestyle pessoal, ele reforça o seu trabalho, o seu profissional, eu manteria um perfil só, tá? Porque quando a gente fala de criar uma marca, por exemplo, o Diego, vamos pensar no Diego, né? Ele já é uma marca pessoal. Agora, se ele cria um outro perfil, sei lá, qualquer outro nome, gestão, é mais difícil das pessoas se conectarem, porque é uma empresa, né? E hoje a gente vê todas as empresas migrando para um processo de humanização. Por que eu vou sair desse núcleo e vou criar uma carreira solo engessada, né? Então, e até se você olhar para o feed do Senhor Bacana, por exemplo, vou usar ele como exemplo, porque, cara, é caldo de cana. Então, assim, você olha lá, acho que 80% das fotos é a foto do rosto do meu avô. E se você olhar no analytics dele, todas as fotos que bombam é a foto do meu avô. Então, a gente já consegue tirar um insight disso. As pessoas querem ver quem está por trás dessa empresa, né? Que se é realmente uma pessoa de verdade ali. Então, acho que o Diego ele consegue ter esse carisma, ele consegue ter essas pessoas respondendo, interagindo com ele, porque é uma pessoa. Se fosse um logotipo ali na foto, seria com certeza menor ali a retenção. Mas, claro, tudo depende da estratégia, né? Então, mas eu acho assim, para gerar esse poder de conexão, eu iria para um perfil pessoal, sim. Legal, muito bom. A galera já está perguntando como fazer isso em loja. Espera aí que a gente já vai chegar lá, tá? A gente já vai chegar nesse assunto. A gente está falando agora do processo interno, né? Do processo de como que você pode melhorar a tua própria imagem para fazer as coisas acontecerem, para depois a gente falar como você pode... É aquela famosa frase, né? Primeiro coloca a máscara em você e depois tenta ajudar os outros. Primeiro a gente vai aprender a se ajudar, a ter um perfil bacana, e segundo, a gente vai ajudar o nosso cliente a fazer isso também, transformar o negócio dele, né, na marca, né? Bom, vamos lá. Tem mais alguma dica que você daria para o gestor trabalhar o perfil? Mais alguma coisa que você fala, acho que isso é interessante? Diego, eu acho que assim, tem que nascer de dentro para fora, sabe? Se a pessoa ela está ali se qualificando como um gestor, com certeza ela tem um problema que ela quer resolver no mundo. Eu acho que isso tem que estar muito claro. Porque se isso estiver bem claro para ela, ela vai conseguir externar isso com mais facilidade. Tá? Então, eu acho que assim, partir do princípio de que nasce primeiro dentro e depois vai para fora. Então, qual que é o problema que ele vai resolver? Né? Se isso tiver clareza, Diego, eu acho que vai ficar muito mais fácil para a pessoa se posicionar até nas redes sociais, vai ficar muito mais fácil para ela selecionar o cliente que ela quer trabalhar, né? E eu acho que isso é super importante também, faz parte do branding. Senão você vai ser aquela pessoa que faz tudo e acaba não fazendo nada. Eu acho que é muito importante você focar em resolver aquilo que você veio para fazer como um gestor de performance, né? Cara, eu acho que é isso. Não tem segredo, não tem uma mística envolvida. É realmente curar a dor que você veio para curar e expor isso de maneira bem diferente, bonita e humanizada, como a gente comentou aqui. Perfeito, muito bom. Bom, excelente conteúdo. Vamos lá, então. Espero que os gestores estejam anotando aí, tendo ideias e fazendo a coisa acontecer. Achei a primeira foto que eu postei no meu Instagram. Meu Deus do céu, que vergonha. É que vocês não têm acesso a isso, né? Só eu, porque tá nos meus arquivos. Mas esse aqui foi um dos primeiros stories que eu aparecia. Eu fiz uma barba fake no aplicativo. Ó, tira print, galera, faz meme. não, pelo amor de Deus, esses caras fazem isso mesmo comigo. Ó, eu coloquei uma zoeira ali, ó, tá vendo? Eu tô sentado numa cadeira, tá vendo ali, ó? Sim, Aí eu fiz uma foto e tava testando Ó, a Ju tá zoando ali já, ó. Olha lá. A Ju tá zoando. Certeza. E aqui, ó, a gente colocou... eu coloquei um filtro e tal e fiz um post testando uma função do Instagram, né? Era o foco do Instagram quando saiu, tá vendo? Testando Sim. a ferramenta foco. Essa é a primeira. Aí depois daí, cara, acho que desembestou. Eu comecei a fazer stories, comecei a postar meu dia a dia, aí foi embora, cara, entendeu? Aí foi... Quer ver, ó? Ó como era roliço aqui, ó. Depois vocês vão ter esses... Ó o print, cuidado. Mas é isso, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, galera, eu acho que isso já vai ajudar vocês a trabalharem bem a imagem do Instagram. Vocês vão pensar agora fora da caixinha e que no Instagram não é só mais um carrossel de dicas ou tal.
dá para vocês fazerem muito mais, né? Ah, Diego, mas eu não tenho tempo. Vai ter sempre essa desculpa, né? Tem a questão da prioridade, né? Não é questão do tempo, né? Se o teu projeto é a tua prioridade, você vai sempre arrumar um tempo para ele e vai fazer acontecer. Então, Sim, se sim. você pegar no domingo, umas 5 horinhas no domingo e fazer um conteúdo, dá para você ter conteúdo para a semana inteira. Então, assim, não tem desculpa. Tem que começar mesmo para você cada vez mais aparecendo. Eu faço Tá. questão de compartilhar os meus gestores que produzem uma história, que contam uma história. Inclusive, eu tive o Alex aqui, ele está até assistindo a aula hoje. O Alex, ele fez um post no Instagram dele, contando a história dele no marketing e tal, que também me conheceu e tudo mais. Aí eu fui lá, repostei ele. Não sei se alguém te chamou, Alex, no direct, depois comenta aí no nosso chat aqui. Mas o Alex, ele fez um post aqui, ó, colocando ele do lado da tela do resultado, tá vendo, ó? Legal. E aí ele contou uma história nesse post. Não foi simplesmente um post, entendeu? Tem uma história aqui, ó. Se você parar, você vai ver que existe, que ele contou uma história aqui, ó. Tá vendo? Aí o que eu fiz? Eu fiz questão de compartilhar ele no meu Instagram e ele falou que tem algumas pessoas já chamaram ele sim. Ou seja, a pessoa olha aquilo, se conecta, viu que teve uma prova também social e falou: nossa, cara, e aí, você pode fazer o tráfego da minha loja? Então, isso faz ter diferenciação. Eu acredito muito na história também, não é somente na postagem feita, né? Ele contou toda a história dele no marketing, que ele não acreditava nunca que ele ia conseguir um resultado daquele, conseguiu. Então, cara, isso conecta muito, tá? Sim, sim. Ô, Diego, isso é uma coisa legal que a galera pode estudar bastante e eu vou me comprometer a gerar mais conteúdos com relação a essa vertente do branding, que eu acho que vai desmistificar bastante para a galera, é sobre uma vertente do branding chamado branding primitivo. O que é branding primitivo? Ele vai estudar sobre os comportamentos primitivos, né? Sobre como as pessoas se interagem com as pessoas, e isso é uma ferramenta muito poderosa para se posicionar. Então, aí o brand primitivo ele tem sete colunas ali, né? A primeira coluna desse branding primitivo seria história de criação, né? Então, você começa a observar os grandes, por exemplo, o Apple. Todo mundo sabe da história da criação da Apple. E a história de criação, ela é muito importante porque ela vai falar sobre a garagenzinha que começou o projeto, aquele negócio todo precário, mas que tinha um sonho por trás, que tinha uma história por trás, e aquele projeto cresceu e hoje virou uma empresa que é as top empresas do mundo aí. Então, o que a gente pode tirar de conclusão disso? Como que você pode ter a sua história de criação? O que te levou a ser um gestor de tráfego? Quais são as coisas que você acredita? Perfeito, cara. Você matou Quais agora. são as dores? É isso aí. Então, quais são as histórias que estão por trás da sua própria história que pode gerar essa conexão com quem vai te conhecer? Né? Então, história de criação é algo que eu deixaria ali, Diego, até nos destaques ali, tipo, é novo por aqui, então já meto a minha história ali contando um pouquinho sobre mim. Aí a gente vai falar também sobre crenças, né? O que eu acredito. Por exemplo, lá no meu Instagram, Diego, eu coloquei assim, ó, não acredito em negócios, eu acredito em marcas. Tá? Eu acho que negócio é um negócio muito passageiro, né? Então eu acredito em marcas, eu acredito nessa construção, nessa conexão. Então isso é uma crença minha. Qual que é a sua crença, gestor? Você acredita que a internet é o caminho para a liberdade? Ou você acredita que o gestor de tráfego é o futuro para as marcas, sabe? Então, assim, eu acho que você precisa pensar nesses conteúdos que vai te ajudar a posicionar também. Ritual, a gente fala sobre rituais, né? Quais são os rituais? Por exemplo, você acorda 4:30 da manhã, 5 horas da manhã como primo rico. Isso é um ritual dele. E ele consegue atrair todo mundo para esse ritual. Né? Ele coloca 50 mil pessoas online, 4:30 da manhã, falando sobre finanças. Um assunto que tinha tudo para não dar certo, né? Que é um assunto chato, né? Um assunto difícil, um assunto técnico. 4:30 da manhã os caras estão estudando. Né? Ele criou um movimento em cima disso. É um ritual. Né? Aí a gente vai falar sobre ícones, né? O que seriam ícones? Aí a gente entra na questão da identidade visual. Quais são os seus emojis que você usa? Eu costumo usar bastante o foguinho, né? Que eu falo como Kelvin, que é a temperatura, né? Kelvin Brand, calor da sua marca, calor do brand. Então eu uso muito o foguinho. Quais são os ícones que você pode usar para cada vez criar o seu branding primitivo, né? Criar a sua tribo ali. Então, sabe, são elementos, Diego, que você vai utilizando para cercar e as pessoas vão entrando e vão perceber que existe um mundo ali e elas vão ficar curiosas para saber.
Perfeito. Tudo disso, depois eu vou gerar mais conteúdo para a galera. Legal. Agora, galera, vamos fazer uma transição. Vamos falar agora de como que o nosso cliente pode se tornar no branding, tá? Antes da gente fazer essa transição, vou dar um exemplo clássico para vocês aqui, ó. Quem já não conhece esse exemplo de branding, né? Quem já foi no Starbucks e já pagou R$7 no café? E quem já foi na padaria do Zé e pagou R$1 no café? Agora, qual que é a diferença disso? Inclusive, o Starbucks, Kelvin, ele é um case que eu adoro citar Sim. e falar. Eu sei que a aula é tua aqui, mas eu também gostaria de dar Não, uma consideração sobre isso, porque eu adoro o case do Starbucks, tá? Eu acho que todo mundo aqui já conhece Starbucks, certo? Certo ou não? Coloquem no sim. chat aqui. Sim ou não? Coloquem aí, ok? Vamos lá. Agora, você já parou para pensar? Olha que interessante. Por que que o Starbucks escreve seu nome no copo? Seria só por um fator de organização ou seria alguma coisa envolvida com marketing também, tá? Então, olha só, tá? Olha só a reflexão de um dos caras que eu gosto muito, que é o Pedro Superti, que ele fala da diferenciação e que eu adoro explicar isso nas aulas, né? Muita gente já parou para perguntar o porquê que o atendente do Starbucks, né, pedem um nome seu. E não é para se organizar melhor. Eles fazem isso, galera, para dar a chance da pessoa ver de forma visual que a bebida foi feita para ela. Ela não é só mais uma enlatada, ela tem a dela. É a mesma lógica do cartão de aniversário. Ele personifica o produto, deixando de ser um objeto para se tornar uma demonstração de afeto da marca com o cliente. Isso que eu já estou falando aqui já é a virada para a gente pensar no nosso cliente. Então, vai parando para prestar atenção em como o cliente pode transformar o produto dele também. O Starbucks, ele sabe tão bem disso, né, que a emoção é muito mais importante do que a bebida. Por isso que eles vão além e escrevem até o teu nome errado. Quem nunca passou por isso, não é verdade? Trocam a grafia, trocam as letras, de uma forma que Isabela com S vira Isabela com Z e 2 L's e aquela coisa toda. E qual que é a primeira reação da pessoa quando vê isso acontecer? Bater uma foto e postar no Instagram e no Facebook. Ou você manda para tua namorada, ou você manda para um amigo no WhatsApp, publicidade gratuita, pois mexeu com a sua emoção, não somente uma tua sede. Olha só, tipo, a visão a estratégica da marca. E tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, tem 6 emoções básicas que você pode tentar trazer à tona no seu cliente, né, que são comprovadas, tá? Raiva, felicidade e surpresa são as 3 primeiras, seguido de repulsa, tristeza e medo. As primeiras são as mais seguras e as últimas são mais arriscadas, mas as marcas que sabem usar isso são lembradas, compartilhadas e desejadas, tá? Então, a gente fala sempre a frase que o Starbucks também usa no discurso dele, né? Venda um produto e ganhe o cliente. Desperte a emoção e você ganha um fã para a vida toda. Então, a marca ela é muito mais além, tá? A marca é muito mais além do que simplesmente o produto, sim, que ela está vendendo. E sim, no que é a emoção, no que ela desperta por trás daquilo. E aí eu vou compartilhar rápido. Oi, pode falar. Só dar uma dentro desse lance que eu falei da crença, a Starbucks ela faz uma coisa que é muito legal, esse lance de escrever o nome, né? Você sabe qual que é a crença da Starbucks? A crença da Starbucks é fazer você se sentir em casa. Então, o lance dela escrever o nome no copo, além do que você falou, Sim. em vez de falar assim, senhor, seu café está pronto, tipo, moça, seu café está pronto, está muito distante, ela chama, Isabela, seu café está pronto, como se você estivesse em casa, né? Então, tem todo um estudo por trás, os caras são realmente um case ferrado aí. Sim, olha só que legal, pessoal, esse gráfico aqui que fala um pouquinho de como que é o branding, que não é só ligado a logotipos ou a marca, né? Nós temos a Coca-Cola, que não tem como negar. É o logotipo, é o branding dele, você olha e já sabe. Essa bolsa aqui, ó. Que marca que é, meninas? Vamos lá. Que marca que é essa bolsa aqui? Não tem marca nenhuma aqui na foto, mas que marca que é essa bolsa aqui? Coloquem no chat aqui. Os homens também podem comentar, claro. Louis Vuitton, certo? Ou seja, o produto se transforma na marca. Né? Nós temos marcas aqui do lado esquerdo que são símbolos, que é a Nike. Nós temos formas que se transforma em branding, que é a garrafinha da Coca-Cola, é inegável, entendeu? Nós temos fontes, cores.
ou até mesmo a interface do produto seu se transforma numa marca. Você olha um iPhone, você sabe que é um iPhone de longe, aquelas 3 câmeras, tal, é um iPhone, entendeu? E o sabor, por exemplo, do Red Bull é a marca registrada deles. O nome Big Mac, não existe um logotipo, mas é um nome, virou uma marca. Ou seja, cada coisa, a sua marca pode ser trabalhada de diversas formas, entendeu? É exatamente o que o Ícaro falou. O Red Bull é um grande exemplo, né, Kevin? O Red Bull, você entra no Instagram dele, só fala de esporte, de aventura, não fala do produto, não é verdade? Total. É o Então, lifestyle que está em volta. exatamente. Isso são o start do que a gente vai conversar a partir de agora. Tipo, de como o seu cliente pode fazer branding em cima do negócio dele. Eu vou pedir para... Cadê a Bru? Bru, já anoiteceu dá aí a luz já? aqui para mim. Não, na verdade ainda tá de dia, tá um pôr do sol maravilhoso ali fora, só que aqui no quarto tá um pouco escuro, cara. Vou pedir só para ligar a luz aqui para eu não ficar parecendo um vampiro. Galera, antes da gente entrar nesse mundo infinito de branding, eu queria mostrar uma propaganda para vocês, tá? Essa é um branding provocativo, que também dá para ser usado de maneira estratégica. É claro que esse comercial, ele é muito pesado em questões de mercado, mas ele é um comercial muito conhecido, muito famoso. Certamente o Kelvin, que conhece branding, já ouviu esse comercial. Mas eu gosto muito de usar ele como exemplo. Então, eu vou compartilhar com vocês rapidinho esse comercial aqui, ó. Estão vendo a tela? Sim. Sim? Vou dar o play, vamos ver se vocês estão ouvindo o áudio aí. Dá só um joinha se tiver o áudio. Tá? Assiste aí. Esse foi conhecido como o comercial proibido da Pepsi, ou seja, o garoto pediu 2 latinhas de Coca para conseguir ter altura para apertar o botão da Pepsi e pedir a Pepsi. Tudo essas estratégias, né? Todas essas estratégias são branding, sim, incríveis, cara, que ajudam as marcas a se transformarem. Sim. Mas vamos lá, Kelvin, vamos falar um pouquinho agora de realidade. Inclusive, galera, o Kelvin, ele não é uma pessoa que tem uma bagagem de um único case. Ele falou do vô dele, só que agora a gente vai falar de e-commerce, ele tem uma outra bagagem com branding para e-commerce. Então, ele começa contando essa história desse case, e a gente já começa o assunto de como que a gente pode ajudar os nossos clientes a fazerem branding para o negócio deles. Fechou. Legal, gente. Como o Diego falou, eu já tive experiências também. Dentro da faculdade, eu comecei o meu projeto. E eu comecei a empreender com o e-commerce, né? Então, dentro da faculdade, eu me formei como designer. E dentro da faculdade, eu estava estudando sobre materiais e produtos, estudando sobre madeira e tal. E eu criei uma marca de óculos dentro da faculdade. A maneira mais barata e mais rápida de colocar esse produto para ser vendido era em uma plataforma de e-commerce. Então, essa foi a minha primeira plataforma de venda. Só que a gente entende que se colocar um óculos para vender, existe um monte de objeções, né, na venda de um óculos pela internet. Primeiro, eu não estou provando. Segundo, eu não sei como é que vai ficar no meu rosto. Terceiro, eu não tenho orientação para saber se o óculos quadrado, ou redondo ou retangular vai ficar legal no meu rosto. E a minha proposta era diferenciada. Eu criei o método de fabricação. Eu falei que eu era muito doido no começo, vocês não acreditaram, né? Então, eu criei uma fábrica de produção de óculos feitos de madeira. Essa foi a minha primeira empresa. Então, comecei na faculdade, depois fui para a garagem da minha mãe, garagem de casa onde eu morava. Bem parecido com a Apple, a história, viu, cara? Só para... Tô brincando. E aí, eu comecei na garagem de casa, e comecei a fabricar as peças. Só que tinha um porém. Como é que eu ia vender um óculos pela internet, com todas essas objeções que eu já falei para vocês, e ainda sendo de madeira? As dúvidas eram, mas o óculos é pesado, o óculos é duro, não tem ergonomia, e se cair no chão, e se molhar, e o suor, pode usar verniz, mas tem solvente? Cara, era assim, um inferno. Então, como que eu poderia, qual que era a ferramenta que eu ia trabalhar para derrubar todas essas objeções e fazer o meu produto vender pela internet? Alguém arrisca dizer que ferramenta que
eu utilizei. E aí, galera? Conteúdo, quem mais? Alguém arrisca? Kelvin, achei um Pessoas. vídeo no YouTube sobre esse projeto. Se você Vamos ver se o pessoal permitir, acerta. depois eu compartilho. Tá bom, tá bom. Não, Branding. cara, eu quero compartilhar um outro também que vamos fazer a galera chorar aqui hoje. Storytelling, quem falou branding consciência aí ganhou ambiental. R$1.000. O Diego vai fazer um pix de R$1.000 aí para você. Exatamente, o branding. Como que eu vou utilizar esse branding? Como que eu vou usar essa ferramenta para quebrar essas objeções? Então vamos lá. Primeira coisa, óculos de madeira. Já existia um mercado, tá? Eu não fui o pioneiro, mas eu fui uma das primeiras marcas a produzirem óculos de madeira no Brasil, que eu trouxe esse projeto, que o meu professor viajou para os Estados Unidos e ele viu que tinha uma galera fazendo, ele trouxe para a faculdade, eu agarrei aquilo. Depois você me fala se esse vídeo funciona para passar para a galera. Não, eu vou dar o play depois. Vai lá, manda bala. Funciona. Tá bom, não, funciona, é esse mesmo. E aí, o que eu fiz? Eu precisava criar um brand, eu precisava criar uma história, algo que atraísse as pessoas. Eu fabricava óculos de madeira. Logo, as pessoas pensariam que eu derrubo árvore para fazer óculos. Mas a minha proposta era diferente. Eu tinha uma veia ecológica correndo aqui no meu sangue. Então, qual que era a minha ideia? Eu percebi que na minha cidade, aqui em Bauru, onde eu moro, sempre quando eu andava de carro, eu percebia que madeiras eram descartadas. E não só MDF, madeiras que são realmente descartadas. Às vezes uma cristaleira, que tem uma madeira nobre, peroba rosa, enfim, madeiras que são nobres, que são descartadas. E qual que foi o meu insight? Imagina se eu pegar essa madeira, transformar essa madeira em um óculos, e dentro da haste do óculos eu escrevo o que aquela madeira era antes. E melhor, se tiver ainda a etiquetinha de quando foi fabricado o móvel, eu consigo colocar o ano. Então imagina você comprar um óculos, escrito ali dentro da haste, cadeira de balanço de 1950. Surreal. Eu não vou mais vender óculos. Agora imagina mais, eu vou mais longe, Diego. Imagina você vender um óculos que veio de uma cadeira de balanço de 1950 e ainda você recebe um termo contando toda essa história de transformação de, oi, eu era um móvel e hoje eu estou representando essa bandeira, né, esse storytelling. E mais ainda, quando a gente teve as lojas físicas, né, a gente cresceu pra caramba, a gente virou franquia, tudo. Sabe o que acontecia na loja, cara? O cliente chegava lá, andando pelo shopping e tal, casal, olhava dentro da haste e ia lá, 1978, armário colonial. Amor, a data do nosso casamento. Começava a chorar. Cara, a gente tem muitas histórias das pessoas que se conectaram com o conceito que a gente criou para vender o óculos. Então, às vezes o óculos nem ficava bom no rosto do cliente. E eu, como vendedor, às vezes ficava até sincero. Eu falava, olha, não quer esse outro modelo aqui? Não, esse do armário que eu vou levar. Então, as pessoas compravam pelo significado e não pelo produto. Cara, quando eu parei de vender óculos, meu faturamento triplicou, Diego. Animal. Então, aí mostra esse vídeo para a galera entender, porque senão às vezes fica meio obscuro aí. Sim, vamos lá, galera. Áudio tá ok? Tá ok. Não reparem em mim não, hein, cara. Olha aí, Cê é louco. Esquece, não é uma empresa que vende óculos, cara.
Cara, quebrei todas as objeções. Quebrei Surreal. no meio. Quebrei no meio. Surreal. E uma coisa que eu queria mostrar, deixa eu ver se eu procuro o vídeo. Eu consigo compartilhar a tela aqui também, né? Vou te dar o acesso aqui para você compartilhar. Mas, galera, prestem atenção nos insights, tá? A gente vai chegar ainda nos pilares. Eu sei que nem todo cliente tem. Sempre tem uma história, sempre tem um ponto que você pode trabalhar ali e fazer o teu cliente, né, fazer a marca dele despontar. Tá com o vídeo pronto, você me avisa, eu já te coloco como host aí. Tá, eu só vou colocar no Vimeo aqui. Tá, beleza. Ou seja, a marca é criada não é só com né, o Kelvin ele não queria, ele poderia estar tentando estar contente em vender somente óculos na internet, mas ele criou todo um processo que faz uma agregação de preço no produto dele. Isso em caso de você trabalhar um produto que você consegue produzir e tudo mais, seu cliente tem essa possibilidade. Agora, se o teu cliente também vende uma coisa que todas as lojas vendem, fiquem tranquilos, dá para ele também trabalhar o brand, a gente vai explicar como você pode fazer isso. Dá, total. E o mais legal, Diego, é que é o seguinte, por conta dessa história, por conta dessa experiência, a gente conseguia pirar, cara. A gente conseguia criar linhas, como, por exemplo, às vezes você tem, sei lá, 4 irmãos, e aí o seu pai tinha uma escrivaninha que, pô, ele desenhava, seu pai é arquiteto, ele desenhava ali todos os projetos naquela mesa de projeto, etc. E seu pai morreu, né? E os irmãos foram crescendo, todos foram crescendo, e a escrivaninha foi ficando, e aí chegou um certo momento em que os filhos não sabiam o que ia fazer mais, e aí entrava a Alfenas, a gente criava uma coleção exclusiva para esse cara, onde esse óculos agora estava escrito dentro da haste o nome do pai dele, aquilo era uma homenagem que o cara colocava no meio do rosto. Sabe? Então, assim, dava para você criar um mundo de oceano azul que nunca ninguém fez antes, porque você trabalhou o brand, né? E aí, só para, tipo assim, lacrar mesmo aqui, que eu quero mostrar para a galera, olha a possibilidade que o branding faz você viver, né? E como você também, com aquela vertente, Diego, de você conseguir ajudar sempre o próximo, né? E aí entra a questão do branding e da construção de marca, de como as pessoas vão te enxergar e não enxergar como uma marca comercial. Eu acho que passou esse tempo das marcas comerciais. Óbvio, todo mundo quer vender, todas as empresas precisam vender. Mas a forma de apresentar a venda está muito mais relacionado à atração do que à insistência, né? Então, a forma como a gente posicionou a empresa na cidade chamou muita atenção, cara. Inclusive, o Pedro Superti falou da gente em umas lives, foi um negócio surreal, assim. E a gente criou um projeto social aqui na cidade de Bauru. Eu vou colocar aqui para a galera, eu faço para... Deixa eu te dar o acesso aqui. Aí vai aparecer uma opção para você compartilhar a tela agora. Uma opção verde aí. Quando você for compartilhar, você clica em compartilhar som também, tá? Não só a tela, mas o som também. Porque aí se for um vídeo, a gente consegue ouvir aqui Tá. Ver se aparece aí para você. Compartilhar som do computador. Ok. Isso, tela e som. Aí vai aparecer a sua tela e o som que está rolando no seu PC. Tá. Tá começando. Estão vendo aqui. minha tela? Perfeitamente. Tá o som aí? Tá. É que tá um sonzinho que vai começar.
surreal, velho. O que a gente fez, cara? A gente pegou uma empresa aqui, uma empresa não, um lar de idosos aqui da região, né? E eles têm uma fábrica de móveis lá que eles vendem e recuperam móveis para adicionar fundos à instituição. Daí eu juntei um monte de empresa aqui, né? Fiz uma collab com um monte de empresa, oftalmologia, empresa de mídia, Social Bauru entrou lá. Cara, uma galera, reuni todo mundo, a gente atualizou todos os graus dos senhores que moravam lá naquele abrigo. Nossa. E aí a gente pegou aquela cadeira e transformamos em um óculos. Cara, isso foi estouro na cidade, a empresa ganhou bastante visibilidade. Então, eu falo que o branding, ele é sobre pessoas, cara, sabe? Como que você pode agregar valor, essa visão para o teu cliente que tem um e-commerce hoje, de não só se prender ali ao mundo online, como que a empresa dele pode agregar valor na sociedade, no meio que ele está, e transformar isso como galera comentando e gerando um movimento, sabe? Eu gosto de compartilhar essa ideia. Perfeito, sensacional, cara. É exatamente isso que a gente está falando aqui. A galera achou maluco aqui, ó. Mas a galera tá elogiando aí, surreal. Bom, hoje a gente tem vários tipos de clientes, né, Kelvin? E vamos lá, vamos novamente. Vamos aterrissar. Vamos colocar você no nosso lugar agora, que nosso cliente não faz óculos, mas é um cara que vende um produto, um commodity, que é um produto comum. O que o Kelvin, se o Kelvin pudesse sentar com esse cliente hoje, quais são os pilares, o que você faria para essa marca começar a se tornar uma marca conhecida, entendeu? Tem pessoas, por exemplo, aqui de calçados. Calçados eu até acho que é tranquilo, mas vamos lá, vamos dar um exemplo de calçados. Você tem um fabricante de calçados, ele está vendendo na internet e precisa fazer branding. O que o Kelvin falaria para esse fabricante? Tá. Esse fabricante de mercado, ele também vende para pessoa física ou não? Sim. Vende para pessoa física, inclusive no ambiente online. Tá. Eu acho que quando a gente fala de calçado, a gente está falando muito sobre autoestima também, né? Sim. Então, o que eu faria? A primeira coisa, eu posicionaria essa fábrica não como uma fábrica, loja de fábrica. Claro, depende do posicionamento, mas eu sempre vou voltar para o lance onde você pode agregar valor, sabe? Eu gosto muito desse agregar valor aí. Então, primeiro que eu não me posicionaria como uma fábrica de calçado, tá? Eu me posicionaria como uma marca de calçado. Acho que é a primeira coisa que eu faria. Criaria uma identidade visual, né, dentro desse projeto e posicionaria como uma marca. Porque se eu me posiciono como uma marca, eu já tenho ali a fabricação na minha mão. Então eu tenho os custos de fabricação. E se eu torno uma marca, eu consigo cobrar mais caro por ser marca. Lembra que eu falei que eu não acredito em negócios, eu acredito em marcas? Então eu acredito que, por exemplo, na Alfenas, quando a gente estava lá, eu cobrava 2, 3 vezes mais que os meus próprios concorrentes. Eu cobrava bem mais caro do que a Chili Beans, que estava do meu lado, com o quiosque no shopping. Né? Por quê? Por causa do peso da marca. Então, como estratégia de negócio, eu acho que eu transformaria essa fábrica em uma marca, mas mesmo que eu já tenha uma história de fábrica, eu criaria um ponte com uma outra marca que não tem nada a ver, às vezes, com o nome, às vezes o cara já tem a fábrica há muitos anos, né? Eu criaria uma vertente para posicionar aquela marca e conseguir cobrar valor agregado pela mensagem que ela entrega, né? Então eu criaria um storytelling, todo esse processo que a gente falou aqui agora, sobre história de criação, crenças, rituais, diferenciação, forma de exposição. Então eu me deslocaria para não ser uma fábrica, porque quando você fala fábrica de calçado, o cliente já abre uma caixinha na cabeça dele e ele já sabe uma fábrica como que se ele for vender alguma coisa tem que ser mais barato que a loja de fábrica, né? Então, assim, eu não consigo ver valor agregado nisso. Então, eu me posicionaria como uma marca, se eu não quiser trabalhar com o nome da fábrica, criaria uma marca para agregar valor e cobrar mais caro, sabe? Entregar uma mensagem. E aí trabalharia a embalagem, né? Que é uma forma de exposição. Qual que é a minha estratégia? Quero me posicionar com, sei lá, luxo, não sei. Vou me posicionar como classe B, classe C. Aí você vai encontrar o público que você quer atingir, adequar essa embalagem. Então, eu tenho uma fórmula, cara, que eu aplico em todos os meus negócios. Então, primeiro, a apresentação tem que ser... O cara tem que olhar para o produto e tem que olhar e falar assim, cara, isso deve ser muito caro, de tão lindo que é. Então, assim, a apresentação tem que ser perfeita. O cara tem que olhar e achar que é muito caro. Ponto. Segundo, o preço tem que ser não para o cara do A comprar, mas para o público B e C comprar. Tá? Então, assim, a embalagem muito
linda, mas o preço acessível e que o público C consiga parcelar em 12 vezes. Tá? Então eu vou criar, a minha fórmula é apresentação para o público A, precificação para o público B e que o público C, atraindo esse desejo, ele consiga parcelar em 12 vezes. Né? Então eu atrelaria esse conceito para essa nova marca aí, para criar essa diferenciação. Surreal. A primeira coisa que eu pensei agora, assim, mas não, claro, eu tava vendo a questão do óculos, tava imaginando, pô, essa marca aí poderia pegar pneu de carro e fazer o sapato com a sola do carro e contar a história do carro. Eu tava viajando aqui já, entendeu? Não, dá pra você viajar, cara. Tipo, ó, esse sapato aqui é de um Fusca com documento atrasado, tá ligado? Contar a história mesmo. Cara, as pessoas compram história. É isso, você precisa vender história. Então, qual que é a história que você vai colocar naquele produto, naquele sapato, por exemplo, sabe? Exato. Então, a gente vê, tipo assim, ó, olha o que é legal, Diego, que dá para fazer. Por exemplo, eu tinha uma madeira lá que era ébano, que é uma madeira preta, madeira africana, né? Então, eu dei uma boa pesquisada antes, lógico, mas eu percebi que a madeira ébano, antigamente, ela estava dentro da casa dos patrões, ou seja, os escravos trabalhavam e os caras lá, os patrões lá, tudo com a casa cheia de madeira ébano. Então aquilo significava poder. Na época, quem tinha os móveis com a madeira ébano eram pessoas do alto escalão. Hoje, essa madeira está aqui no teu rosto, simplesmente representando que você não é qualquer pessoa. Você é uma pessoa diferente. O que eu fiz? Estou contando uma história para ele. Então, qual que é a coleção que eu vou criar sobre esse sapato, onde eu possa agregar um material diferenciado que representa alguma coisa na sociedade, ou que representa alguma coisa na história? Como que eu faço para contar essa história e agregar valor? Eu sempre vou puxar para esse lado de contar história. Eu gosto muito disso. Perfeito. Muito bom, cara. O pessoal está perguntando se você estudou alguma coisa sobre branding. Faculdade, estudou em Harvard, como é que foi? Cara, eu morei muitos anos na Inglaterra e quando eu voltei para... Olha, eu estudei branding, eu vou falar para vocês o seguinte. A minha história é muito legal, porque eu entrei na faculdade, cara, eu tinha 19 anos, eu comecei a empreender. Eu aprendi branding para não passar fome. Porque meu primeiro emprego, meu primeiro negócio foi a minha própria marca, foi a Alfenas. Né? Então eu precisava criar ferramentas para fazer o negócio ir para frente, porque eu estava noivo na época, tem tudo uma história legal. E aí eu tinha que fazer virar o negócio. Então a minha vivência que me trouxe essa bagagem hoje de falar sobre diferenciação, falar sobre brand, construção de marca, porque eu percebi que quando eu criava um negócio apresentável, as pessoas, nossa, que lindo, mas deve ser muito caro. E aí eu fui entendendo que o branding está relacionado à percepção do que as pessoas têm. Exato. E aí eu fui trabalhando estrategicamente, entendeu? Parece muito a história do Richard Vieira, que virou gestor de tráfego na pressão também, que ele mentiu um resultado que teve para a esposa dele e teve que virar gestor de tráfego para provar que isso deu certo. Uau, depois eu te mando um vídeo dessa aula, você vai... Nossa, aliás, né? Você está dentro do gestor. Eu então estou. Eu vou te passar a aula para você assistir depois, tá? Ah, perfeito, eu quero ver esse cara aí. Agora vamos lá. Pilares, né? Pilares para a gente conseguir ajudar o cliente de uma forma factível da realidade dele para ele transformar o branding. Primeiro, a gente, claro, trabalhar a identidade visual, ajudar o cliente a entender que a identidade visual é algo que precisa estar organizado, certo? Certo. Segundo ponto, a história do produto e o conteúdo gerado nas redes sociais. Também é algo que precisa estar muito alinhado para o cliente não ser só aquela lojinha lá que fica postando qualquer coisa. Tênis, tal. Outra coisa, a embalagem é algo que eu acho surreal. Para quem consegue trabalhar bem isso, sempre é alguma coisa que muda toda a percepção. Eu já tive mentorados que mandavam embalagem personalizada e escreviam uma carta à mão para as pessoas com cheirinho, entendeu? Tipo, surreal. Cara, é isso. Entendeu? É isso. A pessoa pegava aquilo, trabalhava e já postava no Instagram, já virava marketing, aquela coisa toda. Então, esses são pontos que dá para a gente conseguir alinhar e tentar instruir o nosso cliente a trabalhar para que ele consiga trabalhar o branding muito além só da venda de produto, correto? São esses 3 pontos que eu faria para ontem, sabe? Tem aquela análise antes que você ensinou para a gente, né? Tipo, qual que é a missão do seu e-commerce? Existe um problema que o seu produto vai resolver, né? O que seus clientes atuais pensam da sua empresa? O que os potenciais clientes pensam da tua empresa? Então,
trabalhar também o que a pessoa imagina de você, também é algo que Sim. pode mudar muito aí o seu planejamento de brand, né? Sim, uma coisa que é legal, Diego, de falar é que a produção de conteúdo ela tá muito, eu acredito que ela está muito atrelada ao resultado de e-commerce também, porque assim, ó, quando você fala de gestão, você entrega, né? Você é a ferramenta que entrega esse conteúdo, esse anúncio para as pessoas adquirirem um produto. E é muito difícil a pessoa já clicar e já fazer a compra. Ela vai estudar, ela vai ver que marca que é, ela vai ver quem é, como está se posicionando, conteúdo que posta no Instagram. Eu sou esse tipo de cara. Eu recebo um patrocinado, eu não vou logo, vou comprar. Não, eu pesquiso antes. Então, esse respaldo de produção de conteúdo, ela tem que ser uma mensagem muito clara, sabe? O seu posicionamento no Instagram e a forma como você passa a mensagem. Lembra que eu falei no começo que design não é estética, design é função? Então a gente vai linkar isso aqui agora. Né? Não adianta você, vou pagar um designer para poder fazer as identidades, uma agência para poder fazer os meus posts. Cara, post bonitinho, desculpa, você vai ficar com o Instagram bonito, só. E aí? Né? Exato. Então, é o lance da estratégia de funil. Né? Então, posts para atrair, como que eu faço isso? Post para reter, como que eu faço isso? E posts para vender. E aí entra fudido ali com a, desculpa a expressão, mas entra já com o patrocinado. A pessoa vai entrar num mundo que ela vai, cara, que incrível essa marca, que incrível esse storytelling, que incrível esse conceito, eu vou comprar. E aí dá mais credibilidade. Então, assim, uma campanha que você gera, que tem ali no seu Instagram, sei lá, 15% off essa semana, só essa semana. Esse banner que você cria, se ele também não está com essa mesma identidade visual no banner do site do cara, o cliente vai ficar confuso. Ele vai falar, mas será que é a mesma coisa ou não? Lembra? Função, né? Então, esse mesmo ambiente que você cria nas redes sociais, no e-commerce também tem que estar. Tem que ser tudo muito direto, muito rápido. Então, essas dicas aí que a gente pontuou, seria o que eu faria para ontem, se eu pegasse um cliente hoje e fosse modelar ele. Né? Trabalharia isso. Perfeito. A Nath fez uma pergunta bem legal, gestores. Aproveitem para fazer a pergunta agora. Como auxiliar o cliente no branding sem passar dos limites da ajuda sem pedido, né? Sem ir muito além das nossas funções. Eu acho, Nath, na minha visão, o Kelvin pode dar a visão dele, mas se você usar o seu plano de mídia e você, no plano de mídia, colocar uma ou duas páginas que dão dicas de branding para ele, já está dentro do seu escopo, sem que você force essa entrega de conteúdo e sem que ele também queira extrair mais de você. O que você acha? Sim, eu também acho, até porque a sua função não é fazer o branding para o cliente, eu acho que a sua função é alertar, porque dá resultado. Você é um gestor de performance, e para ter performance, você precisa ter a habilidade de gestão. Então ali está faltando um ponto, aqui está faltando outro ponto. Você é o agente que conecta tudo, né, Diego? Permite se eu estiver errado, né? Então, eu acho que o gestão ele tem o papel de apontar, olha, eu acho que se você mexer aquele pauzinho ali, a gente vai conseguir atrair e fazer o negócio acontecer. Exato. Então, acho que é isso. Eu acho que isso vai ajudar o teu branding pessoal e também o branding do cliente, porque o cliente vai olhar você e vai falar, esse cara não é mais um. Esse cara está pensando no 360 do meu negócio. Ele está preocupado com a minha marca, uma coisa que nem eu mesmo me preocupei. Talvez se você até colocar essas perguntas na hora que for entrevistar o cliente ou fazer um briefing com o cliente, né? O porquê que você criou esse e-commerce, conta a história para a gente desse e-commerce. Aí você vai estar provocando já o teu cliente a pensar sobre isso. Perfeito. Eu penso assim, Di. Animal, surreal, cara. Vai sim, vai ter PDF dessa aula, tá? Assim que acabar aqui, a gente sobe a aula e sobe também um arquivo de resumão dos principais pilares e insights que o Kelvin tá passando pra gente. Vocês estão curtindo a aula ou não? Kelvin, vou pedir um favor para você. Tira uma foto aí da sua tela. Tá. Pega o teu celular, tira uma foto da sua tela aí, coloca no modo que você consegue ver todos os alunos, eu não sei, tem um modo galeria aí. E tira uma foto dessa tela, posta. Vou fazer um pedido para você. Posta no teu Insta essa foto falando que você deu uma aula de branding e todo mundo vai lá fazer um comentário para você como forma de agradecimento por essa aula que você está trazendo, porque você é um cara diferenciado, é um cara fora da média. Vocês já perceberam isso nele, né? Obrigado. Então, acho que nada melhor do que a gente ir lá e retribuir esse conteúdo no Insta dele. Enquanto isso, tá? Eu vou colocar o Instagram dele aqui. Ele vai tirar uma foto para postar lá. Tem que ser no formato quadradinho, aquelas coisas todas do Instagram. Eu vou colocar o Insta dele aqui. E é o seguinte, no Insta vocês vão poder bater mais papo, tirar dúvida, manda direct, enche a caixa dele lá de pergunta.
né? Vambora, gente. Quero fazer negócio. Deixa o cara cheio de trabalho lá. Quero ajudar vocês. Assim, eu acho que os gestores tiveram uma visão diferenciada. Eu acho que é muito importante a gente trabalhar com o branding, tanto no e-commerce quanto em qualquer projeto. Eu acho incrível a gente tentar ajudar o cliente nisso. Eu faço isso hoje para alguns clientes, tá, Kelvin? Quando eu pego um cliente, eu tento entender o porquê que ele tem que ser melhor que o concorrente dele e tudo mais, entendeu? Sim. O briefing que o Richard falou, o que eu pergunto no briefing? Primeiramente, cara, eu pergunto por que, né, que essa pessoa fez um e-commerce, tá? Entendeu? Então eu pergunto por que você existe, cara, entendeu? Da onde veio a sua ideia? Vou falar as perguntas que eu faço e vocês podem talvez replicar no projeto de vocês, tá? Basicamente o seu negócio tem uma missão? Por que ele existe? Segundo, existe algum problema que o seu produto vai resolver? E o cliente vai ter que pensar sobre isso. Se ele é uma empresa de calçado, certamente vai ter alguma coisa que ele vai resolver, ele vai ter que saber responder, né? Geralmente, seus clientes vão travar nessa hora. O que seu cliente atual pensa da sua empresa? O cliente atual, que já compra de você. E os seus potenciais clientes, o que eles pensam de você? Isso é para fazer o cliente refletir sobre a empresa dele, tá? E aí você coloca, por último, a pergunta: quais são os padrões que você deseja que o cliente associe na sua empresa? Ou seja, como que a pessoa tem que enxergar a sua empresa, entendeu? Então, isso vai ajudar bastante. Eu vou colocar isso dentro do módulo lá para vocês terem esses pilares de pergunta, tá? Então, basicamente isso, tá? É o que vai ser o principal ponto para o seu cliente parar para pensar e você conseguir entender como você pode ajudar ele, dando dicas sem que você interfira no processo que você vai ser responsável por isso. Você fala, meu plano de mídia é tão completo que eu te ajudo com isso, mas aí você vai ter que evoluir isso futuramente, porque isso vai ajudar o meu trabalho. O branding ajuda a gestão, isso é fato, entendeu? Por isso que tem muita gente que às vezes fala, Diego, as lojas que você trabalha são conhecidas. Hoje são conhecidas. Quando eu comecei a trabalhar, elas não eram conhecidas. Mas como é que a gente criou esse processo? Eu ajudei muitos meus clientes a criarem uma marca, entendeu? Então, foi processo de maturação, de criação. Participei muito em reuniões que nem eram de marketing e tráfego, mas tinha a ver com branding, e eu queria me envolver para entender como é que estava esse trabalho. Então, foi por isso que a gente conseguiu ter bastante êxito em vários projetos. E isso é muito importante, porque o e-commerce ele não é só vender, né? O e-commerce ele tem que ter a marca por trás, o propósito, o conteúdo, para que o tráfego consiga ajudar bastante, né, esse crescimento. Certo, Kelvin? Total. Acabei de postar lá, Di. Galera, é o seguinte, então, ó, vamos lá. Como forma de retribuição, nós vamos entrar agora no Instagram do Kelvin, que está aqui nesse linkzinho aqui. Eu vou colocar no grupo, tá? Nos grupos de vocês. E vocês vão entrar no Instagram dele e comentar ali o que vocês acharam da aula que ele deu para vocês hoje, como uma forma de agradecimento pelo tempo dele e pelos insights valiosos que ele trouxe para a gente hoje. Eu realmente aprendi bastante hoje. Eu creio que vocês também tenham aprendido alguma coisa hoje, tido algum insight, ou pensado em algum cliente que precisa dessa ajuda. Então, comenta rapidinho ali, não vai custar um minutinho seu. O que você achou da aula com o Kelvin hoje? Olha, ele acabou de postar. A galera já está comentando, tá? 1 milhão, cara, 1 milhão. Obrigado, colocando gente. o meu comentário aqui também. Quer fazer mais alguma consideração, deixar algum contato? Fica à vontade. Tô me sentindo um blogueiro famoso. Aqueles posts virais. Não, gente, eu queria agradecer muito pelo tempo de vocês aí. Diego, obrigado pelo espaço. Eu acho que o trabalho que vocês fazem, eu sozinho chego até certo ponto, tá? Eu não consigo ir muito mais longe do que a ferramenta que vocês conseguem entregar. Então, eu acho que o nosso trabalho, o cara que pensa no brand, na idealização do negócio, na diferenciação, ele precisa muito do que vocês entregam, tá? Então, e é muito legal quando vocês conseguem ter a mente também pensando sobre isso, porque eu acho que, cara, une forças, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer diferença no trabalho de vocês, para os clientes que vocês atendem hoje e até para o negócio de vocês como negócio, né? Eu acho que vocês são uma marca, vocês são uma empresa e vocês precisam aprender a se posicionar da maneira correta para que os clientes consigam perceber valor agregado em vocês e não perceber que é só mais uma pessoa falando sobre gestão de tráfego, né? Então, vocês precisam trabalhar esse branding pessoal,
precisam trabalhar esse posicionamento e, cara, botar para quebrar. Vocês estão em boas mãos aí, o Diegão arrebenta. E eu estou muito feliz de ter compartilhado um pouquinho da minha história. Obrigado por estarem me seguindo lá. Me comprometo aí a estar cada vez mais gerando conteúdo para vocês, para ajudar. Me mandem direct. Nossa, maior honra poder ajudar vocês com algumas ideias, insights. E é isso, de gestão de performance. Aí, cara, eu chegando aí, ó, não esqueci. Eu chegando aí, se Deus quiser, semana que vem eu tô aí, cara. Minha mente está focando minhas energias, semana que vem eu tô aí. Nós vamos lá no salão, nós vamos fazer uma gravação e nós vamos fazer esse cara se tornar bem conhecido na cidade. Inclusive, tem um ponto bem interessante. Ele adora deixar livros de empreendedorismo lá no salão dele. E na última vez que eu fui cortar o cabelo antes de viajar, a gente viaja tanto na hora de cortar o cabelo que eu não sei como é que ele erra, velho. Tipo, como é que ele não erra o corte? A gente estava falando, pô, a gente podia deixar vários livros onde seus clientes vêm, pegam um livro, lê, devolve, né? Isso já traz ele de volta para o salão, ele pode trazer no próximo corte, e ele já compartilha com o que ele teve de insight nesse livro. Nós vamos fazer um mural aqui, onde todo mundo que está aqui dentro, que frequenta o teu salão, coloque um cartão da empresa para que eles se conectem, falem, estou precisando desse serviço, tem esse cara que frequenta o salão. Ou seja, o teu salão vai virar o salão do networking de empresários, entendeu? Tá vendo? Puta. Entendeu? Vamos pensar junto nesse case e gravar para a galera ver, que eu acho que vai ser surreal esse conteúdo. Vai ser muito top para você, para mim, para todo mundo acompanhar aí. Deixa mais considerações aí, já deixamos o Instagram, né? Senhor Bacana, Kelvin. Sim, seguem lá, galera. Eu tô louco para tomar esse caldo de cana, se Deus quiser. E eu quero todo mundo assistindo. Dia 27 de fevereiro, a gente vai sair lá no Luciano Huck à tarde. Todo mundo assiste lá, dá uma força nos stories lá. E outra coisa, se vocês tiverem um insight, puderem me ajudar, eu vi que muita gente colocou ali para virar franquia e etc. Se vocês tiverem algum insight de como que eu posso fazer para escalar esse negócio, às vezes alguém aí teve um insight legal e puder compartilhar comigo. Manda pro direct seu, troca um papo. Eu acho que dá para fazer muita coisa, cara. Vai que eu faço o senhor bacana responder para vocês em formato de vídeo, hein? Louco, já pensou? Vai ser surreal. Cara, muito obrigado pela aula, tá? Pelo tempo aí. Obrigado, Diego. Tá? A gente, assim, tá tentando melhorar cada vez mais o nosso conteúdo e sempre fugir de apertar botão. A gente tem que pensar sempre fora da caixa. Eu acho que o intuito do gestor é isso. Inclusive, a próxima aula é sobre apertar botão. A gente vai apertar muito botão. Legal. Mas essa aula e as outras não vamos apertar botão, vamos falar sobre business, vamos trazer gente importante e fazer a coisa acontecer. Então, obrigado mais uma vez aí pelo tempo, tá? A gente, cara, você se dedicou, eu também tô me esforçando. O pessoal deve estar percebendo aqui, eu tô suando frio, mas eu tô aqui dando a aula porque eu sei que é muito importante para vocês aí. Então, obrigado mesmo, galera. Tamo junto, viu? Pelo tempo aí. E a gente se vê na nossa próxima aula, onde a gente vai falar e analisar projetos em tempo real dos gestores, apertando muito o botão, tá bom? Eu espero... Agora é assim, volta logo para Bauru, ou nós vai tudo pro México. É o jeito, cara. Eu espero, se Deus quiser, semana que vem eu tô de volta aí com vocês e a gente vai fazer muito mais junto aí, tá bom? Obrigado, gestores, mais uma vez. Eu sempre deixo 2 horas de aula, mas eu sei que eu tô já no limite aqui também. Obrigado mesmo por tudo aí. Estamos juntos, tá? E a gente se vê na próxima semana, viu? Valeu, galera. Tamo junto. Abraço. Tchau. Valeu. Quem sair por último, apaga a luz aí, hein? Valeu.